Agora já está gravando. Vocês estão vendo todos aí a projeção? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre os cistos não odontogênicos, tá? E na próxima aula a gente entra nos cistos de origem odontogênica, tá? Sendo assim, os cistos eles são classificados em epiteliais e em não epiteliais. Então, hoje a gente vai falar de uma parte, né, desses cistos epiteliais que estão ali inclusos, né, na parte não odontogênica, que são eles o cisto do ducto nasopalatino, o cisto nasolabial, o cisto dermoide e o cisto epidermoide. Lembrando que quando a gente falar de cistos odontogênicos, eles se subdividem, eles se classificam em de desenvolvimento, tá? E os inflamatórios. Os inflamatórios, a gente já falou semestre passado, que está englobado ali o periapical, o residual e o paradentário. O que a gente vai falar na próxima aula quando a gente falar dos odontogênicos? Vamos falar dos de desenvolvimento, que são cisto dentígero, cisto de erupção, gengival do recém-nascido, gengival do adulto e o periodontal lateral, tá bom? Na aula de hoje, além da gente falar dos não odontogênicos, a gente vai falar também do cisto ósseo simples, que é um tipo, tá? O mais predominante de cisto não epitelial. Por que não epitelial? Porque ele não é revertido por epitélio ali naquela região. Então, o cisto nasopalatino, ele é originário, né, dos restos epiteliais embrionários do canal nasopalatino, o próprio nome já está falando, né? Esse canal nasopalatino, ele pode ser se desenvolvido ou dos remanescentes desse ducto, tá? Ou apenas dos vasos e dos nervos ali que iriam formar o cisto do ducto nasopalatino. Então, esse cisto, ele acaba tendo origem de remanescente ali que não se proliferaram. E por algum motivo, que ninguém sabe qual foi, eles acabaram se proliferando posteriormente e essa proliferação se tornou um cisto ali naquela região. E como ele tem origem justamente, né, de remanescente do canal nasopalatino, por isso o nome de cisto nasopalatino. Então, quais são as principais características, né, clínicas desse cisto nasopalatino? Então, ele ocorre em 1% da população, ele é o cisto não odontogênico mais prevalente que a gente vai ter dentre os cistos não odontogênicos. Tem uma predileção maior, por incrível que pareça, os cistos não odontogênicos acabam tendo uma predileção maior pelo sexo masculino do que pelo sexo feminino. Então, tem uma predileção maior por homens, cerca, né, de meia idade, entre na quarta e a sexta década de vida, que é mais ou menos ali aproximadamente entre 30 até 50 anos, tá? Assintomático, como a maioria, tá, desses cistos não odontogênicos ou até os cistos odontogênicos, eles só vão se tornar sintomáticos se forem reinfectados por algo, né, novamente ali naquela região. Mas a origem dele é sempre assintomático, que eles vão ser descobertos muitas vezes num exame radiográfico de rotina por outro motivo. Ah, fiz uma panorâmica porque eu queria ver o terceiro molar. Fiz uma panorâmica porque eu precisava colocar um implante. Enfim, por um outro motivo. E aí acaba, sem querer, sendo diagnosticado aí um cisto nasopalatino nessa região. Como característica clínica que chama a atenção da gente, ele vai ter uma tumefação na região anterior do palato. Então, logo após ali os incisivos centrais, a gente vai começar a ter um aumento de volume ali naquela região. Como eu falei anteriormente, né?
só vai precisar fazer drenagem dessa secreção purulenta e o paciente só vai sentir dor se ele foi infectado de uma outra maneira, ou por uma origem odontogênica, né, um processo inflamatório local ali. Mas ele não tem características de ter nenhum tipo de sintomatologia ali naquela região. Então, normalmente, né, como eu falei para vocês, eles estão aqui originários, né, nessa região de palato, tá? Na região anterior ali da maxila, que é justamente onde está a localização, né, do forame nasopalatino. Como características radiográficas, o que a gente vai ter? Uma imagem radiolúcida, tá? Bem circunscrita, boleada ou arredondada ali naquela região anterior, bem delimitada por uma cortical bem marcada, então ele é bem definido. Dizem, né, que ele é um cisto apaixonado, que tem um aspecto de coração, justamente porque ele sobrepõe a região de espinha nasal anterior, mas esse aspecto só quando tiver essa sobreposição da espinha nasal anterior. O cisto nasopalatino, o aspecto radiográfico dele é uma lesão arredondada, boleada ou ovalada, como qualquer outro tipo de cisto, tá? Tendo uma imagem radiolúcida no seu interior, envolto por um halo radiopaco. Quando ele precisa crescer, né, aumentar de tamanho ali naquela região, ele pode ocasionalmente causar uma divergência nas raízes dos incisivos centrais, ou em algumas vezes, né, por conta desse crescimento, pode reabsorver partes aí dessa raiz mediante, né, ao tamanho aí, a proporção que esse cisto nasopalatino possa ganhar. Então aqui a gente vê, ó, um paciente edêntulo, tá? Onde a gente vê um aumento de volume nessa região anterior do palato, né? Esse paciente procurou o cirurgião dentista, como vocês estão vendo, ele não tem nenhum dente presente aí dentro da cavidade oral. Então a prótese dele, a prótese total dele, começou a não se encaixar mais corretamente. Começou a ficar frouxa, folgada, enfim, como o paciente relata ali naquela região. E aí fez-se, né, uma radiografia oclusal ali daquela região, onde vocês veem que não tem nenhum tipo de dente aí nessa área, onde a gente vê uma imagem radiolúcida, ó, aqui a espinha nasal anterior, tá sobrepondo, envolto por um halo radiopaco, bem delimitado, justamente na região, né, do forame aí nasopalatino, bem característico, né, do cisto nasopalatino, ou cisto do ducto nasopalatino, os dois nomes estão corretos, tá? E aí, aqui ele estava numa proporção, né, menor, e como o pessoal, ele dificilmente vai causar, só se ele ganhar uma proporção muito grande, mas normalmente ele vai causar um aumento de volume só na região do palato, e é uma área que o paciente consegue esconder, ele dificilmente vai procurar o cirurgião dentista por conta disso. Quando é mais fácil ele procurar de um cisto nasolabial, porque tem um aumento de volume na região anterior, na região vestibular, do que do cisto nasopalatino, justamente porque ele aumenta de volume para a região interna. Então, como não mexe com a estética, né? Porém, pode influenciar sim na fonação, na hora de falar algumas vogais, porque não vai tocar corretamente a língua ali naquela região, né? Vai acabar que o palato vai aumentar de tamanho ali naquela área, né? Vai descer, vamos dizer assim, por conta do aumento de volume, e aí ele pode ter alterações na fala e na própria área da mastigação ali em contato com o palato. E aí é o aumento de volume que ele vai ganhando dentro do palato, ó, nesse caso aqui causando até divergência, ó, das raízes, aqui também causando divergência entre as raízes, um aumento, né, de volume aí nessa região. Aqui novamente, ó, imagem radiolúcida, né, envolta, ó, corticalizada por um halo radiopaco, ó, bem delimitado. Quando, ó, novamente aqui, ó, outra lesão do cisto nasopalatino, quando eles falam, tem característica, né, aspecto de coração por conta da sobreposição com a espinha nasal anterior, é justamente por conta desse formato. Mas, ó, o cisto, ele tá todo aqui, tá, pessoal? Bem boleado, bem circunscrito.
Só que acaba que, como tem a sobreposição, né, da espinha nasal anterior, acaba que algumas pessoas dizem que ele tem formato de coração. Então, quem vê esse coração aí, ótimo. Quem não vê, fica tranquilo que é uma característica aí do cisto nasopalatino por conta da localização dele, tá? Aqui a gente vendo, ó, que ele teve até uma reabsorção da raiz aí desse elemento. Então, outro caso aqui, né, com aumento de volume um pouquinho mais para a região posterior, ó, imagem radioluz, um paciente jovem, né, envolta por um halo radiopaco aí nessa área, ó. Deixa eu passar isso aqui, a origem inflamatória. E como tratamento, o que é que a gente faz? A retirada, tá? A enucleação desse cisto, como ele é encapsulado, bonitinho, fácil ressecção, rebate retalho, retira o cisto todo. Como ele é encapsulado, a recorrência dele é extremamente rara. E logo após, né, a gente tem neoformação óssea nessa região e o paciente está novinho em folha e com todo o osso, né, novamente na região, sem ter nenhum tipo de reabsorção ali naquela área. Alguma dúvida sobre o cisto nasopalatino? Alguém tem alguma coisa para falar? Ficou alguma coisa pendente? O que é que vocês acham? Ó, pessoal, eu estou lendo aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui que acabaram de mandar no grupo dos professores. Só que a OD5 ainda não está inclusa por enquanto, mas acabaram de, pessoal, lá do sindicato, né, dos professores, liberando a partir do sexto semestre, no caso, os 4 últimos semestres, né, dos cursos superiores de ensino da área da saúde. Então, entra, né, sexto, sétimo, oitavo e nono. O quinto bateu na trave, viu, galera? Então, continua online. O que pode fazer com que vocês voltem semana que vem? A gente tem que esperar o bandeiramento, a mudança de bandeiramento aqui do estado do Pará. Se continuar vermelho, a gente continua online. Se ele mudar para laranja, a gente volta imediatamente com essas aulas presenciais, tá? Então fica aí uma notícia em primeira mão aí para vocês, tá? Então vamos seguir na aula? Então vamos falar um pouquinho do cisto nasolabial. Então ele tem origem, né, desses restos epiteliais justamente na hora da fusão, né, desse processo nasal lateral na região da maxila, né, ou do processo maxilar aí nessa área, ou ele tem, né, origem ali dos epitélios do ducto nasolacrimal embrionário que ficaram, né, vesquícios dele aí nessa região anterior de maxila, principalmente na região vestibular. Então, como ele é diferente do cisto do ducto nasopalatino, principalmente que o cisto do ducto nasopalatino, ele vai ter a característica básica dele no exame radiográfico, a gente consegue, né, basicamente fechar esse diagnóstico. Diferentemente do nasolabial, que ele é um cisto que está muito mais com uma lesão em tecido mole apenas, tá? Do que em tecido ósseo. Sendo assim, a radiografia não vai nos ajudar muito a fazer o diagnóstico aí do cisto nasolabial. Ele vai ser um cisto muito mais
diagnosticado pelo exame clínico do que pelo exame radiográfico, tá? O que ele pode apresentar que fica característico ali da gente conseguir visualizar no exame radiográfico? Justamente, né, ele vai acabar tendo uma impressão ali naquela região onde ele tem, causando um pouquinho de impressão na região óssea aí dessa área que fica levemente radiolúcido, tá? Então ele está sempre localizado adjacentemente ao processo alveolar, né? Acima do ápice dos incisivos centrais, então normalmente ele vai estar localizado entre o central e o lateral. Então ele vai apresentar como características clínicas, né, o aumento de volume ali na região do lábio superior. Pessoa não fica Angelina Jolie, tá? Assimétrico, só 10% que eles são bilaterais, tá? Normalmente, esse paciente vai ter uma elevação justamente na região da asa do nariz, que vai apagar esse sulco, essa prega que a gente tem, que a gente chama de prega mucolabial. Então, ele vai ter um aumento de volume, né? Lateralmente a linha média aí na face. Então, normalmente é só de um lado, né? 90% desses casos. E por isso, como está, né, esse aumento de volume na região vestibular, em tecido mole, ele não tem a palpação, uma consistência muito dura, tá? Então, acaba que por conta disso, o paciente acaba procurando, né, com mais frequência, afinal de contas, ele fica assimétrico ali naquela região. Mais frequente entre a quarta e a quinta década de vida, então ali de 30, né, a 40 anos. Mais comuns em mulheres, com uma proporção de 3 para 1, a cada 3 mulheres afetadas, apenas um homem desenvolve, né, o cisto nasolabial. E como eu falei anteriormente, apenas 10% vão ser bilaterais, que ele vai ter um aumento de volume geral aí nessa região do lábio anterior. Então, aqui a gente vê uma paciente, né, com aumento de volume, aqui no lado esquerdo da face, né, bem próximo à região de asa do nariz. A gente tem, né, um aumento de volume aqui nessa região. Então, como eu falei, radiograficamente a gente não vai ter muita imagem, não vai apresentar uma erosão no osso subjacente ali daquela área, onde a gente vai ter um pouquinho mais de radiolucidez na região do processo alveolar, ali daquela região, e o que pode ocasionar um pouquinho de abaulamento ou um levantamento ali da região do seio maxilar ali naquela área, tá? Assim como a cortical da fossa nasal pode se apresentar distorcida, que a gente vê em algumas imagens, causando, né, esse abaulamento para a região mais posterior nessa margem. Então, basicamente assim, ó, você vê esse aumento de volume, já sei, pá, vou fazer uma radiografia. E a radiografia não ajuda muito. Então, vamos observar aqui que a gente pediu, né, para essa paciente uma radiografia oclusal, aqui dessa região. Aqui, ó, acompanha comigo a cortical alveolar, ó. Ela vem aqui do seio maxilar, ela vem do lado direito, tá? E do lado esquerdo do paciente ele tem, ó, uma leve entrada, ó, indo mais para a região posterior, tá? Justamente onde a gente apresenta uma leve radiolucidez aqui, ó, nessa região, que é onde justamente está a lesão do cisto nasolabial, ó, tá? Toda essa área aqui. Então, a gente não tem tanta imagem, né? Por mais que apareça, a gente precisa ter um pouquinho mais, né, de visão, vamos dizer assim, ali dessa região, para a gente fechar esse tipo de diagnóstico apenas com a imagem radiográfica. Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar o nosso diagnóstico, pode ser feita uma punção ali daquela região, e aí, se sair líquido cístico, ó, a gente já observa que é esse líquido amarelado, já observa que tem como característica, né, um cisto ali naquela região. Mas, professor, eu quero ver melhor numa radiografia. Então, a gente pode usar, né, na hora do contraste, a gente pode injetar também um líquido ali naquela região, injeta um contraste, né? E aí faz a radiografia, e aí fica bem delimitado, né? O tecido mole ali que está envolvendo, ó, o cisto nasolabial, tá bom? E aí,
E o tratamento é a retirada, né, desse cisto, é nucleação dele, ele está apenas tecido mole, então é de fácil ressecção. Como ele é encapsulado, bem boleado, né, como característica de cistos, a recorrência dele é bastante rara aí. Fazendo uma boa cirurgia, rebate retalho, retira bem, né, a lesão, faz uma raspagem ali naquela área, se possível, mas não é extremamente necessário, porque ele já é encapsulado. Fecha o retalho e espera a neoformação óssea ali daquela região. Então, vamos seguir com o cisto epidermoide. Então, o cisto mais comum ali na região de pele que a gente tem. Então, acaba que é um processo inflamatório que a gente vai ter dentro daquele folículo piloso, que tem origem justamente, né, do infundíbulo folicular. Então, é uma proliferação não neoplásica, tá? A neoplásica já tem origem cancerígena, então não neoplásica desse epitélio do infundíbulo, que resulta num processo de cicatrização e acaba ocorrendo um processo inflamatório ali naquele folículo piloso. O que acontece? Esses cistos que dão na pele, tá? Que são chamados cistos epidermoides, a gente, como cirurgião dentista, só temos competência de mexer naqueles que estão localizados na região de cabeça e pescoço, tá? Por conta dele poder estar em outras áreas, tá? Então, as outras áreas, como onde a gente percebe muito nas costas, tá? E peitos, principalmente no sexo masculino, por conta muitas vezes de hormônio, alterações hormonais, ou em pacientes, né, que estão ali na puberdade, acaba que esses a gente não está habilitado a mexer, tá bom? Onde estão habilitados principalmente os cirurgiões bucomaxilos, aqueles que estão na região de cabeça, principalmente no rosto do paciente e na área do pescoço. Então, ela é uma lesão subcutânea, nodular flutuante, com coloração branca ou amarelada, que é bem característico de processo inflamatório. E a gente já tinha falado um pouquinho, né, desses cistos epidermoides quando a gente falou de síndrome de Gardner, que era uma das características, né, que aí vão ter ali dentre as características clínicas que esse paciente possa ter para desenvolver a síndrome de Gardner. Então, bastante incomum antes da puberdade. Então, depois da puberdade ou na fase da puberdade, se torna bastante comum a gente observar cistos epidermoides, principalmente em homens, tá? Então, nada mais é, do que essas imagens, tá? De origem em tecido mole, tá? Apenas, ou na face ou no pescoço. Pode apresentar em qualquer região da cabeça, mas na face e no pescoço são mais fáceis, né? Homens, principalmente na região das costas. Então, acaba que eles têm esse aspecto, né? Amarelado ou esbranquiçado, ó. Consistente a palpação, tá? Porque é um processo inflamatório que acabou ocasionando cisto. Bem encapsulado, tá? Ó, podem ganhar grandes proporções ali naquela região. Esse aqui, ó, desse paciente, está encapsulado, de fácil ressecção ali naquela região, faz a retirada dele, né? E depois sutura normalmente aí nessa área. Então, com a própria precisão cirúrgica conservadora, ó, a gente consegue fazer a remoção desses cistos epidermoides aí na face. Podem ganhar grandes proporções, mas normalmente eles têm aí mais ou menos uns 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros normalmente. E como na hora que você remove o infundíbulo, né? O processo piloso ali, que é justamente o pelo ali daquela região, a recorrência dele vai ser extremamente incomum. Pode ocorrer em outra área, mas nessa que você retirou o folículo piloso, dificilmente vai ter uma recorrência ali naquela região, tá bom? Tava lembrando, toda vez que eu dou essa parte de cisto epidermoide, agora esses dias meu pai estava de quarentena aqui em casa, e ele assiste uns programas na televisão e tem justamente um programa que é só sobre alterações cutâneas e tal que aparece. E justamente o cisto epidermoide é um dos que mais aparece ali naquela região. Uma vez ele quis colocar logo depois do almoço, não tem condição, né, para ter estômago logo depois do almoço. E olha que eu não tenho muita frescura, mas
Existem uns programas aí desses de canal fechado. Quem gosta, fique à vontade, viu? E vamos falar, né, por último, do cisto não odontogênico, né? A gente vai falar dos cistos dermoides, tá? Eles são completamente diferentes, o epidermoide do dermoide. O dermoide ele vai ter justamente umas células germinativas totipotentes que foram retidas ali naquela região, naquela estrutura, tá? Que podem produzir estruturas das 3 camadas germinativas, dentre elas o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, tá? Então, o pico desse diagnóstico é um diagnóstico mais precoce, tá? Paciente mais jovem, de 15 a 35 anos, sem predileção por sexo, normalmente é uma massa consistente borrachoide, de crescimento extremamente lento, normalmente na região de assoalho da boca, tá? Na região de linha média, bem abaixo da língua, tá? A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque é uma área extremamente inervada. Como característica, né, dos cistos não odontogênicos, ele apresenta, assim, dolor, e ele pode ter 2 tipos de localização, tá? Um é a tumefação sublingual, logo abaixo ali da língua, então ele desloca a língua, porque ele precisa crescer, né, ele tem um aumento de volume aí nessa região, ou ele pode estar localizado na região submentoniana, que é mais fácil, né, da gente fazer ressecção, a retirada dele. Aqui da região sublingual é mais fácil fazer ressecção dele via intraoral, e quando essa tumefação se torna submentoniana, ele apresenta um aumento de volume nessa região bem abaixo do queixo. Nesses casos aqui é mais fácil fazer ressecção na região externa, tá? Então, ele pode apresentar-se de 2 formas, ó, ou intraoral aqui, né? Com aumento de volume bem abaixo da assoalho, aqui tá a prega lingual, ó. Então, de consistência bem borrachoide, bem móvel, tá? Nessa área. Ou ele pode se apresentar, ó, nessa região abaixo, ó, do queixo, na região submentoniana. Então, aqui, ó, com uma proporção bem maior, né, abaixo do assoalho aí, sublingual. Então, o paciente parece ter um ovo dentro da boca, né? Enorme a proporção dele, por mais que ele tenha uma consistência borrachoide, mas ele ganha grandes proporções. E para a gente fazer, né, a retirada é cirúrgica. Então, como eu falei para vocês, se for submentoniana, fazer incisão abaixo do queixo, tá? E se for na região sublingual, a gente faz uma incisão intraoral, só tem que ter cuidado porque é uma área extremamente enervada para a gente não causar nenhum tipo de dano aí para o paciente, tá? E o tratamento é justamente essa remoção cirúrgica. Como ele é bem borrachoide, né? Bem circunscrito, bem delimitado, do corta ele parece um sonho de padaria, tá? Esbranquiçado na sua região interior. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre o cisto ósseo simples, tá? Ele é uma cavidade, pode ser uma cavidade que tenha líquido, que de líquido normalmente sangue, tá? No seu interior, ou uma cavidade vazia, tá? Dentro ali do osso. Então, essa cavidade está dentro do osso e é delimitada por um tecido conjuntivo, tá? A etiologia dele é basicamente desconhecida e acredita-se que ele tem origem de algum trauma ali naquela região que causou um hematoma, né? Quando ele contém principalmente sangue ali no seu interior, tá? Ou causou uma cavidade vazia ali naquela região. Normalmente, mais comum na região de mandíbula, que é um osso, né, mais consistente, né, mais denso. Muito mais comum na região de ramo, na região posterior e principalmente abaixo do canal mandibular, tá? 60% deles acometem homens e como ele é um cisto, né, não epitelial, não é revestido, né, por epitélio, ele é assintomático. Não tem líquido cístico no seu interior, tá, pessoal? Como características clínicas, ele tem uma leve predileção pelo sexo masculino, normalmente em pacientes jovens, né, raro, acima de 40 anos. Pessoal, o diagnóstico do cisto ósseo simples, ele não causa aumento de volume,
Pelo contrário, ele vai ser diagnosticado normalmente numa radiografia de rotina. Então, por isso que muitas vezes ele é diagnosticado em pacientes jovens, que aí, na hora de fazer um exame de terceiro molar, na hora de fazer uma extração, enfim, a hora que aquele paciente for fazer uma panorâmica, provavelmente vai aparecer essa cavidade óssea aí nessa região. E por isso que ele acaba sendo descoberto, tá, mais precocemente. Como não causa aumento de volume, não vai crescer ali naquela área, tá? Porque é uma cavidade sem nada que vá ter esse processo para aumentar. Então, acaba que ele vai ser diagnosticado só numa radiografia de rotina e são assintomáticos, tá? Então, como características radiográficas, a gente vai ter uma lesão completamente radiolúcida, tá? Ali naquela área. Pode ser multilocular ou unilocular, ele varia, tá? Pode ter esses dois aspectos radiográficos. A projeção dele normalmente é entre as raízes desses dentes, que a gente fala que ele contorna as raízes desses dentes, então é um aspecto que a gente chama muitas vezes de festonado. Essas margens podem ser normalmente bem definidas, mas se tiver também mal definida, é por conta justamente desse aspecto de como foi a formação, tá? Ele não tem característica maligna alguma, afinal de contas é uma cavidade ou de ar ou de sangue ali naquela região. Os limites mais bem definidos, né, na região do processo alveolar, ao redor do dente, do que na região inferior. Então, ele pode ser, como eu falei anteriormente, unilocular, quando ele tem apenas uma região, tá? Ou ele pode ser também multilocular. Então, aqui a gente olha, né, pode lembrar vários outros tipos de lesão, um queratocisto, um ameloblastoma, um tumor central de células gigantes, enfim. E aí a gente pode fazer uma punção ou fazer uma tomografia, né, com escala de Hounsfield, para a gente saber que tipo de líquido, né, tem aqui no interior aqui dessa lesão, tá? Aqui, festonando, ó, as raízes do molar. O aspecto dele chama bastante atenção, ó, aqui ele está multilocular, apresentando vários sítios, ó, várias lojas aí nessa área, tá? Festonando também as raízes desses dentes posterior, ele vem desde a região anterior, essa lesão aqui, indo para a região posterior, não causando aumento de volume nem rompimento aqui dessa cortical, tá? Da cortical basal aí. Então, faz aí a tomografia ou faz uma punção dessa região, que pode vir ou é uma cavidade de ar, tá? Ou sangue aí dessa região. Então, como tratamento, né, a gente pode fazer uma cirurgia exploratória. Essa cirurgia vai fazer o quê? Fazer uma raspagem, né, ou tirar aquele sangue que está preso aí dentro dessa lesão, ou faz justamente uma raspagem nesse osso para ter neoformação óssea. Afinal de contas, o líquido que possa ter é de sangue apenas aí nessa região. Depois que fizer essa raspagem, ele vai ter neoformação óssea normal aqui nessa região. Afinal de contas, foi só uma cicatriz, vamos dizer assim, que apresentou, provavelmente, né, por conta de algum trauma aí nessa região. Então, por hoje, pessoal, a gente chega ao fim, tá? De mais uma aula. A gente se vê semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Diga, meu amor. eu queria saber se tem algum livro que explique mais sobre essa parte de cistos, que mostre fotos, essas coisas. Perfeito. Vocês podem ir ou no Neville
ou no Eric Waits também. Qualquer livro de radiologia vai falar dos cistos Uhum. odontogênicos ou não odontogênicos, ou no livro de patologia, lá no Neville também tem uma Uhum. infinidade de coisas. São Tá bom. esses livros que vão ajudar vocês. Tá. Beleza, Obrigado. Magno? Que Tá. é isso de nada, deu para entender? Deu para entender. Então vamos seguir em frente. Então, bora ver, né? Esperar esses decretos, como é que vão ficar. E aí a gente segue o fluxo. Vamos fazer a nossa parte, não é verdade? Uhum. Gente, continuem se cuidando, tá? Covid não tá de brincadeira. Tem muita gente internada aí, muita gente entubada, infelizmente. Muita gente velando, né? Seus entes queridos. Então, não vamos dar sopa pro azar, não vamos facilitar. Continuem aí o máximo que vocês puderem, né? Se cuidando. E vocês se cuidam daí, eu me cuido daqui, tá bom? Beijo, obrigada aí pela presença Tchau, de professora. todos. Até a próxima aula. Um beijo.